Pai, do Filho e do Espírito Santo. A leitura do domingo de hoje, do Evangelho, que fala do perdão. Duas pessoas distintas, uma devendo uma grande quantia, é perdoada pelo seu Senhor, e aquilo que ele devia é arriscado, é esquecido. Mas aquela mesma pessoa que teve uma grande quantia perdoada, não perdoa aquele que lhe devia algumas moedas. E força aquele infeliz a pagar a sua dívida. Exatamente isso nós fazemos no nosso dia a dia. Esperamos de Deus o perdão dos nossos pecados, mas não queremos muitas vezes perdoar aqueles que de alguma maneira sejam nossos devedores. Sempre nos esforçamos em lembrar aquilo que foi feito para nós, aos nossos olhos, injustamente. Mas tudo aquilo que nós fazemos de errado, tudo aquilo que transgredimos a lei de Deus, nós procuramos sempre achar uma desculpa, sempre achar uma explicação por que nós agimos de tal ou de tal maneira. Claro que, lembrando as palavras do Pai Nosso, da oração do Senhor, nós acabamos como que nos condenando. Nós pedimos a Deus que Ele nos perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Consequentemente, se nós não perdoamos aos nossos devedores, nós estamos pedindo que Deus também não perdoe as nossas dívidas. Nós podemos condenar o pecado, mas nunca podemos condenar o pecador. Diante dos olhos de Deus, somos todos irmãos, somos todos iguais. E não temos o direito de condenar o nosso irmão. Mas podemos, sim, e devemos condenar o pecado e aquele de quem se origina o pecado, o demônio, o inimigo da nossa salvação, o inimigo de tudo que é luz, de tudo que é santo. Nos dias de hoje, infelizmente, o demônio e as suas obras se confundem diante dos nossos olhos. E aqueles que, de alguma maneira, acabam seguindo a influência demoníaca, acabam pecando, acabam fazendo as coisas erradas, se tornam uma só massa com o demônio diante dos nossos olhos. E nós acabamos condenando não o pecado, não o causador do pecado, mas junto com eles nós acabamos
condenando, não só julgando, mas condenando o pecador, o nosso irmão. Mas ao mesmo tempo queremos o perdão, queremos a remissão dos nossos pecados. Nós precisamos ser muito cuidadosos quando olhamos ao nosso redor. E se vemos algo de errado, lembrar sempre: sim, existe o pecado, está errado, não está de acordo com a lei de Deus. Mas eu também peco, eu também tenho os meus erros. E da maneira que eu espero que Deus perdoe os meus pecados, vou rezar por esse meu irmão que caiu no pecado e precisa do perdão da mesma maneira que eu preciso do perdão de Deus. Muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós consideramos que somos injustamente julgados, repreendidos, palavras injustas são ditas para nós. Pode ser que realmente, muitas vezes, seja isso de uma maneira injusta, que as pessoas não conheçam profundamente o nosso coração. O único que conhece realmente o nosso coração é Deus. Mas nós precisamos lembrar que se nós tivermos a humildade a serenidade de aceitar as calúnias, as injustiças como um dom de Deus para o exercício da nossa humildade, nós com certeza teremos também pecados esquecidos, perdoados por Deus. Mas se nós nos revoltarmos, se nós nos considerarmos realmente injustiçados, aí sim, não só não teremos os pecados perdoados, mas estaremos com mais um pecado, o pecado do orgulho, sendo nos imputado. Quantas vezes nós falamos ou agimos com as pessoas, com os nossos próximos, de maneira injusta? E não só de maneira injusta, mas esquecemos ou consideramos que não devemos pedir o perdão, que não devemos, eu estou certo, eu estou falando a coisa certa. Mas o único justo, o único que está sempre certo é Deus. Você não tem o poder da justiça nas mãos. Você precisa ter a humildade de não julgar, não atacar o seu próximo. Se não puder dizer nada de bom para ele, se aos seus olhos ele estiver realmente errado, não fale nada, mas faça uma oração por ele. Peça a Deus que Deus o ilumine e perdoe. E dessa maneira, com certeza, muitos dos seus próprios pecados não confessados, esquecidos, feitos sem consciência, hão de ser perdoados por Deus. O perdão é a base do nosso crescimento. Junto com a fé e o amor, são as pedras que podem ser usadas para calçar o nosso caminho até o reino dos céus. Que Deus nos ajude.